Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Hoje nós vamos meditar, nós vamos dar todo o foco da aula na meditação. Afinal, a meditação acaba sendo um tabu para pessoas com surdez. Na verdade, é mais uma falta de informação do que um tabu propriamente dito, mas muitas pessoas com surdez acham que não podem meditar porque elas têm referências das quais é necessário você ter uma boa audição, como por exemplo, uma meditação guiada, onde a pessoa pede para você fechar os olhos e seguir o guia da voz, né? Nós sabemos que isso para nós, pessoas com surdez, é algo impossível, é algo realmente muito difícil. Quando eu digo impossível, é porque não que nós não podemos meditar, mas sim que não é o melhor caminho para que a gente consiga atingir um estado mental aonde nós estamos meditando. Porque para isso nós precisamos estar tranquilos. E se nós estamos preocupados com a audição, né, preocupados em entender o conteúdo, considerando que nós temos essa deficiência, né, nós todos somos deficientes auditivos, temos em comum essa questão na audição, realmente vai ficar difícil relaxar, se concentrar e de fato fazer a prática. Mas hoje nós vamos aprender como fazer isso sem ter todas essas questões envolvidas e que a gente realmente consiga estar presente na meditação. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de 2 a 3 almofadas. Eu peço essa quantidade porque eu sempre penso que você de repente não consiga colocar as pernas todas no chão assim. Então você pode colocar mais umas 2 almofadas ou até aumentar aqui a quantidade ou dobrar ela assim também, ó, para que você realmente fique confortável. Nós vamos ficar um tempo considerável sentados, então esse tipo de ferramenta, esse tipo de conforto vai ajudar para que o seu corpo seja confortável. Afinal, se nós estamos com sono, se nós estamos com dor, desconfortáveis em alguma coisa relacionada ao corpo, realmente fica muito mais difícil conseguir meditar. E também a terceira almofada é para que você sente em cima. E essa precisa ser um pouquinho mais durinha, mas se você não tem, tudo bem fazer com uma almofadinha mais molinha. Aí o que eu vou pedir para você dobrar essa almofadinha? Eu vou virar de lado para você ver. Você dobra ela assim, ó, tá vendo? E aí você coloca aqui, ó. E você vai sentar pontinha dela. Na verdade, você vai sentar sobre os isquios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí vai te ajudar na meditação, tá bom? Então, nós já temos aqui as ferramentas. Ah, sim, muito importante, um cronômetro. Vai precisar hoje, a gente vai usar o cronômetro hoje também, tá bom? Legal, eu acho que são essas as ferramentas que nós precisamos. Se tiver alguma que você não tem aí pronta, vai lá, dá um pause, pega lá e volta aqui para a aula, tá bom? Esteja em um lugar tranquilo, é importante que você esteja em um lugar calmo, onde, na medida do possível, não haja uma interrupção, né? Você tenha que parar para atender o telefone, coisas do tipo. É legal que a gente consiga realmente ter uma continuidade do início ao fim. Se de repente esse momento você vê que isso não é tão possível, então tenta ver depois, ou se esse é o único momento que você tem, não tem problema. Faça nesse momento e tá tudo certo. Porque o mais importante agora é você aprender a prática, aprender o que tem que fazer e aí num outro momento mais tranquilo você repete, porque você já vai sair daqui sabendo como se faz. Essa é a ideia, tá bom? Vamos começar então, antes de aprendermos a meditação, vamos trabalhar com a questão da nossa respiração e também vamos mexer um pouquinho o corpo. Nós vamos primeiro dar uma aquecida, mexer um pouquinho, liberar espaços
na nossa coluna. É muito importante, a coluna ela é um canal energético muito importante, então é legal fazer essa movimentação para que realmente abra espaço, para que você fique mais à vontade, confortável e essa energia vital acaba tendo mais facilidade para estar presente aí no seu corpo, tá bom? Então vamos começar com os movimentos da coluna. O primeiro movimento que eu quero propor é elevando os braços. Então colocamos os braços lá para cima. Essa é uma postura de um tempo, então fazemos juntos. Deixa os braços bem paralelos à, à sua orelha, né? Deixa ela bem pertinho da orelha. E aí faz um esforço para cima, como se você quisesse tocar o teto. Alonga bem mesmo. Alonga, alonga, como se você estivesse espreguiçando. Não esquece de respirar. Expira e abaixa. Pode parecer estranho eu falar não esquece de respirar, né? Como se você fosse parar de respirar, mas não é isso. Quando eu falo não esquece de respirar, é porque algumas vezes quando você faz um esforço maior, né? Por exemplo, se isso causa um certo esforço, a gente tem a tendência de prender a respiração algumas vezes. Então, por isso que eu peço, não esqueça de respirar. Não é para prender a respiração. Continua respirando sem fazer isso. E aí agora a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, colocando o braço direito no solo, e o braço esquerdo vem por cima. Tenta não levantar a perna junto, se ela estiver um pouquinho mais para cima, deixa onde ela está, sem levantar. Braço aqui, ó, bem alongado. A cabeça também, ó, não cai, ela fica paralela ao braço. Inspira profundo, expira. E agora devagar, lá para o outro lado, mesmo. Tudo bem, se você vem um pouco menos, não precisa, né, ser tanto, pode ser um pouquinho menos, tá bom? E volta devagar. Postura de dois tempos. Nós vamos agora fazer uma torção na coluna, então você espera e fica aí observando, tá bom? Nós vamos colocar a nossa mão esquerda no nosso joelho direito, nosso braço esquerdo vai lá para trás. Vamos fazer diferente para alongar um pouquinho a perna também. Ó, alonga aqui sua perna direita, deixa o pé ativo, né? Pé ativo é esse pé para cima aqui, ó. Esse aqui fica para cima, não fica assim, tá bom? E aí você vai colocar aqui, ó, a sua perna, flexiona a perna esquerda e você vai passar ela aqui, ó, do outro lado. Tá bom? Aqui, né? Normal, você vai aqui, ó, passa pro outro lado. E aí você vai agora aqui, ó, segurar com o seu braço, com a mão esquerda no seu joelho direito e vai rotacionar. E aí cuidado quando você rotacionar para você não fazer assim, ó, levantar o quadril, tá vendo? Não é isso, você deixa o quadril aqui, ó. Os dois isquios, né? Os dois ossinhos de sentar continuam aqui. Se tiver muito difícil com a perna aqui, aí faz aqui, ó, com a perna aqui e tá tudo certo também, tá? Mas é importante você não elevar o quadril assim. E aí você vai fazer a torção. Olha por cima do ombro, abre o peito e aí respira 5 vezes. 5 vezes aqui, depois inverte. E aí, se você fez sem passar a perna por cima, se você fez aqui do outro lado, você repete igual. Se você fez aqui, que foi a primeira proposta, repete também. E aí você vai fazer o lado oposto, né? Então você vai aqui, ó, segurar
Puxa, gente, eu fiz uma inversão. Ó, peço desculpas, tá bom? O que a gente vai fazer? Na verdade, nós vamos começar com o nosso pé esquerdo, tá bom? Eu acabei pensando uma coisa, fazendo outra e aí confundi os lados, né? Então vamos desde o início, ó. As duas pernas estão alongadas, nós vamos então ó, flexionar primeiro a perna direita e aí a gente passa aqui a perna direita para cá ou deixa aqui, tá bom? E aí o movimento é esse aqui, ó. Você segura aqui e olha para trás, tá bom? Esse foi aquele primeiro que eu mostrei. E aí do lado oposto é a mesma coisa, aqui ou aqui, e aí você olha para o outro lado. 5 respirações de cada lado. Eu confundi esse lado aqui, mas no final deu tudo certo. Foi até legal porque eu repeti mais uma vez, ficou mais claro como faz. Vamos lá? Todos juntos agora. Muito bem. Então nós fizemos uma torção de coluna, alongamos aqui lateralmente e nós vamos agora fazer esse movimento aqui, ó. Essa também é uma postura de 2 tempos. Então, espera um pouquinho. Nós vamos aqui, braços atrás, e aí você vai inspirar. Na inspiração, a cabeça vai lá para trás, bem para trás. Inspira profundo. E na expiração, você vai recolhendo o corpo dessa forma. E aí nós vamos repetir algumas vezes esse movimento. Quando inspira, braço vai para trás, cabeça lá para trás, abre, vem no peito. Na expiração, você põe os braços à frente, recolhe bem, a cabeça vai como se você quisesse olhar o umbigo e arredonda bem as coisas. Nós vamos repetir esse movimento durante 5 respirações. Lembrando que quando vai para trás, você inspira, quando vai para frente, você expira, tá bom? Então, 5 respirações significa que são 5 movimentos de inspirar e depois expirar. Aí você conta 5 vezes isso. Vamos todos juntos agora.
Vamos agora respirar 3 vezes profundamente. Respira bem grande, né? Coloca bastante ar dentro aí dos pulmões. Serão 3 vezes, 3 respirações, olhos fechados, abaixa os ombros. Começamos juntos agora, todos juntos agora, 3 respirações. Muito bem. Talvez você esteja respirando um pouquinho mais rápido, terminando um pouco antes do que eu. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso e ver o porquê que isso acontece. Nós vamos primeiro perceber onde nós vamos movimentar o nosso tronco para que a respiração fique mais completa. E aí depois disso, nós vamos treinar um pouquinho essa respiração um pouco mais lenta. Mas aí eu peço para que você faça no seu tempo, sempre buscando conforto para você. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as mãos aqui. Você pode colocar uma ou duas mãos. Uma vai ficar sobre um umbigo, e aí você pode colocar outra logo acima. Se você colocar uma mão só, põe um pouquinho acima do umbigo. E eu quero que você perceba a respiração no seu diafragma. Então, quando você inspira, o seu diafragma recolhe, né? A barriga, ela vem para dentro. Quando você expira, o diafragma infla. Como se tivesse uma bexiga aqui. Então, inspira, aqui, recolhe. Expira, aqui, expande. Então, concentre o movimento da respiração aqui. Vou virar de lado, ver se fica mais claro para você ver. E aí, o que vai ajudar? Você sentar direitinho. Vamos então, nesse momento, pegar a almofadinha que você tem. Se você tem essa almofada aqui, ó, dobra ela aqui no meio. E aí, você vai sentar sobre os iscos. O que são esses ossos, né? São os ossos de sentar. Então, para a gente achar eles, ó, coloca as duas mãos assim para cima, palmas das mãos para cima e coloca embaixo do seu quadril, embaixo do bumbum, e mexe de um lado para o outro. Você vai achar dois ossos aí. Conseguiu achar? É bem perceptível. Esses ossos são os isquios, são os ossos de sentar. Então, é sobre esses ossos que você vai sentar, sobre a almofada. Então, dobra a almofadinha, e aí põe ela aqui embaixo e você senta. Aí o que acontece? O quadril, ele fica mais alto em relação aos seus joelhos. Isso vai ajudar, se você tem o joelho muito assim para cima, ele vai ajudar a que fique aqui. Mas se isso ainda não estiver acontecendo, vou trocar aqui a almofada, você pode pegar duas almofadinhas e colocar aqui, ó, sobre os joelhos, desse jeito, né? Você pode dobrar e aí vai ficar bem confortável os seus joelhos. E aí não esquece da coluna, né? Pode ser que você esteja mais assim. Você vai imaginar que é uma linha na ponta da cabeça puxando. E aí você deixa a coluna alinhada. Pode ser que você também tenha o pescoço um pouco projetado para frente. Se você percebe isso, e aí para não acontecer, você vai colocar aqui, ó, deixa o queixo alinhado ao solo e põe bem um pouquinho para trás o queixo. É pouca coisa, não é exagerado assim, é só um pouquinho. E aí você fica numa posição mais natural. E não podemos esquecer dos nossos ombros também, né? Pode ser que eles estejam mais assim para cima, ou para frente, ou muito para trás. Então tenta achar aqui um eixo, e aí você abaixa esses ombros, deixa ele bem encaixadinho, para você ter uma postura como essa aqui, mais natural. Tá bom? Mas não é tenso, tá? Não fica tenso, tensa. É uma postura onde tem uma estrutura, né? Você sente que você está consciente da postura, mas ela não é tensa, né? Você fica muito rígida ou muito rígido. Busca esse equilíbrio, tá bom? É importante a postura, por quê? Porque ela vai te ajudar a respirar.
Quando você está com o corpo assim, ó, arredondado, você não deixa a coluna reta, fica mais difícil respirar, né? O nosso pulmão, toda a movimentação de diafragma fica um pouco mais comprometida, fica um pouco mais difícil desse movimento natural do corpo acontecer. Então, já estamos sentados direitinho, né? Então tá bom, vamos lá? Agora sim. A gente vai de novo com a mão aqui, ó. E aí, de novo, vai inspirar. Ah, vou virar de novo para você ver. Funciona aqui. Aqui, ó. Olha aqui minha barriga. Ó. Inspira. Recolhe. Expira. Restante. Aqui eu estou exagerando um pouquinho, tá? Para você perceber o movimento do diafragma. E aí você vai fazer esse movimento também. Só que aí você fica com as duas mãos aqui ou uma delas só. E aí percebe o movimento de expansão e de retração que acontece aqui. Na verdade, é o seu músculo, é o diafragma que está se movimentando. Ele faz o movimento aqui, auxiliando a sua respiração. Continuamos juntos. Faça respirações mais profundas. Inspira bem e expira bem, que aí você consegue perceber mais o movimento aqui. Talvez seja um pouco difícil no começo você perceber esse movimento, mas eu tenho certeza que agora, aos pouquinhos, ele vai ficando um pouquinho mais claro para você. É uma questão de treino. Muito bem. Então, começamos aqui na primeira parte, né, que é a respiração, prestando atenção no movimento que o nosso diafragma faz. E aí, nós vamos agora passar para a nossa respiração intercostal, que é essa respiração aqui das costelas, né, que você vai sentir esse movimento assim, ó, de expansão e aí retração, né? Então ele expande e depois retorna ao mesmo local. Então, para perceber isso, nós vamos colocar uma das mãos aqui do lado, você pode colocar outra mão aqui na cabeça, né? Se você prefere esse outro lado, pode ser também, não tem problema. E aí você inspira bem grande, você vai colocar a mão aqui na linha do seu mamilo. Inspira e retorna. E aí aqui com essa mão que está nesse local, você vai perceber esse movimento de expansão. Então, se você precisar ir um pouquinho mais para baixo, vê aí aonde você percebe melhor esse movimento. E aí respira bem profundo e expira. Nós vamos concentrar agora o movimento nessa região que nós estamos percebendo. Lembrando que essa respiração, ela acontece apenas pelas narinas. Então você vai inspirar e expirar somente pelas narinas. Mais um pouco. E aí faz agora uma respiração mais tranquila, né? Menos profunda e vê se você consegue ainda perceber o movimento. Ele vai ser mais sutil, mas ainda estará presente. Muito bem.
realmente nós vamos para o peito. Aqui é onde a gente realmente percebe mais a respiração, né? Quando alguém fala para você inspira profundo, inspira fundo, você enche o peito, né? Então é um movimento que é mais fácil, é mais comum as pessoas movimentarem quando inspira de uma forma mais profunda, colocando mais oxigênio, mais ar dentro dos pulmões. Então agora a gente vai colocar as mãos aqui, ó, no peito e vai inspirar bem profundo. Inspira bem profundo e aí aqui, ó, percebe o movimento que vai. Então na inspiração, o peito ele expande, né? A clavícula mexe, tá vendo? Toda essa região. Na hora da expiração, então percebe, presta atenção. Se respirar pelas narinas é algo que é difícil para você, pode ser que você respire pela boca, ou acha que precisa expirar pela boca também. Então, faça um esforço para ver se você consegue que essa respiração aconteça apenas pelas narinas. Pode ser que realmente isso seja muito difícil para você. Se isso realmente for muito difícil, é algo que você precisa consultar um médico, né? Passar um otorrinolaringologista vai fazer alguns exames para ver e te ajudar com essa questão da respiração. Afinal, respirar pela boca não é saudável, não é algo natural. E é muito importante, se caso isso aconteça com você, que você procure um médico, um otorrinolaringologista, para verificar sobre essa questão da respiração, tá bom? Mas não se preocupe, continua a aula aqui, não é para parar a aula e ligar para o médico. É só realmente uma dica para você se preocupar com isso. Mas sem neuras, tá? Se preocupar. Mas não é nada para você ficar preocupado, preocupada de forma exagerada. Mais alguns instantes. Muito bem. Então, nós percebemos que nós respiramos movimentando, prestando atenção no diafragma, prestando atenção na respiração intercostal e prestando atenção também na respiração do peito. E agora nós vamos juntar tudo isso, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha garrafa d'água para mostrar para vocês. Imagina que o nosso corpo é essa garrafa d'água. Então, quando você inspira, né? A água, como se eu estivesse colocando água aqui nessa garrafa. Então, quando a água entra, ela começa a encher aqui nessa garrafa de baixo para cima, né? É assim que o líquido vai completando o espaço que tem aqui na garrafa. Então, o nosso corpo vai ser a mesma coisa. Quando você inspirar, então você vai mexer primeiro aqui. Então, você expande. Então, inspira. Perdão, você não vai expandir aqui, você vai. Desculpa, realmente você vai expandir. Oh, meu Deus! Então vamos lá, ó. Na hora que você. É porque eu confundi o movimento da mão, né? Eu tô querendo fazer o sinal de respiração e confundiu. Então aqui, ó. Você vai inspirar e aqui, ó, no seu diafragma, ele vai para frente, né? Então inspira, então diafragma, depois laterais e por último peito. Na expiração, peito retrai, laterais, diafragma. Inspira, diafragma, intercostal, peito. Expira, peito, intercostal, diafragma. Tá bom? Então aqui na garrafa, voltando para ela,
Quando esse líquido sai, ele sai desse mesmo jeito. Então, quando ele entra, vai de baixo para cima, igual nós fizemos com o corpo. E quando o nosso oxigênio sai na expiração, o líquido saindo aqui também, ele vai diminuindo, né? De cima para baixo, né? Imagina que tem água aqui dentro, essa água vai acabando, ela vai acabando assim, né? De cima para baixo. E quando você enche, completa a água, ela vai de cima, de baixo para cima. Nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso corpo, tá bom? Vamos sentar juntos? Não fique muito preocupado se essa coordenação for um pouco difícil, se você não conseguir tão rápido, não se exija tanto, mas eu quero que pelo menos você preste atenção e procure fazer isso, né? Procure realmente ter essa consciência na hora de respirar. E nesse momento a gente vai tentar respirar um pouquinho mais devagar, tá? Então não é para fazer assim, ó, né? Rápido, não é isso. Você vai respirar devagar. E aí você vai movimentando os pontos aqui. Respire mais devagar, mas dentro do conforto seu, tá bom? Não é para ficar com tontura. Então vamos lá? Vamos começar todos juntos agora. Inspira. E aí põe a mão aqui, ó. Põe a mão em cima e embaixo, que aí você vai conseguir perceber o movimento, tá bom? Para você perceber se está fazendo certinho. Vamos lá? Começamos juntos agora. E agora eu vou propor um tempo para respiração, tá? Vamos tentar ver se dá juntos. Nós vamos então fazer quatro. Na hora que inspira, serão 4 segundos. Então você vai inspirar e contar. 1, 2, 3, 4. Aí segura um segundinho e na expiração você vai expirar também contando 4. Então fica 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Vamos tentar? Se ficar muito difícil para você, aí você vai tentando aí no seu ritmo, devagarzinho, mas vamos tentar aí 4 tempos, né? Então serão 4 segundos inspirando e 4 segundos expirando, tá bom? Vamos lá? Começamos juntos agora. Muito bem. Volta a sua respiração normal. Eu tentei ir guiando aqui para ficar mais fácil visualmente para você. E agora eu vou propor que a gente
estica um pouquinho as nossas pernas, né? A gente ficou bastante tempo com elas flexionadas, então faz um movimento livre mesmo. E a gente vai aqui tirar um pouquinho a almofadinha e a gente deixa aqui os dois pés juntos. Inspira, na expiração, nós vamos respirar 3 vezes. Então, essa é uma postura de 2 tempos, tá bom? Então, você vai inspirar. Na expiração, você vai com as mãos em direção aos pés. Você pode flexionar um pouquinho, tá? Se for difícil aqui, então você pode flexionar um pouquinho para você conseguir chegar um pouquinho mais próximo dos pés. Se for muito difícil ainda chegar até os pés, mesmo flexionando um pouquinho, vai até a sua canela, até onde fica confortável, tá bom? Mas eu quero que você sinta alongar aqui a posterior, tá bom? Lá, começamos todos juntos agora. Pode flexionar um pouco se quiser. E retorna devagar após 3 respirações. Muito bem. Nós vamos finalmente aprender a nossa meditação, né? Nós trabalhamos bastante o corpo, deixamos ele aí bem preparado para a meditação. Afinal, dentro do yoga existem 8 passos. Esses passos nos preparam para meditar, né? Na verdade, os 8 passos do yoga nos preparam para sermos livres, né? Mais livres mentalmente, enfim, né? Nos desapegarmos de algumas questões das quais nos fazem sofrer, né? Isso dentro do yoga é chamado de kleshas. A legenda não vai ajudar muito, mas é algo que a principal razão do sofrimento, segundo o yoga, é a ignorância. Então, nós treinamos primeiro o nosso corpo para que ele realmente sustente, seja realmente uma base, uma fundação para o trabalho que nós vamos fazer com a nossa mente, para aos poucos ir deixando essa ignorância aí através do autoconhecimento e buscando nos conhecer de uma forma inteira. Então, esse movimento todo do começo foi para preparar o corpo para você estar mais confortável. A meditação que nós vamos fazer ela é chamada de Anapana. Deixa eu ver como vai ficar a legenda. Anapana. Isso, olha, escreveu certinho, é isso mesmo. Essa é uma meditação budista e ela é uma preparação para uma outra meditação chamada Vipassana. Isso, olha só que beleza, a legenda escreveu certinho também. Então, ela é um treino realmente para você conseguir depois ir para essa outra meditação. Mas hoje nós vamos ficar aprendendo o Anapana. Se você quiser depois, por curiosidade, pesquisar na internet sobre o que é a meditação Vipassana, existem vários locais que você consegue fazer essa meditação e ela é toda feita de graça, ela você faz uma contribuição se quiser, então tem alguns locais, inclusive aqui no Brasil e no mundo todo, onde você consegue fazer essa meditação Vipassana, mas pesquisa direitinho antes para ver e você vai depois conhecer, tá bom? Só por curiosidade, eu acho que é legal você dar uma olhadinha nisso também. Muito bem. Adapana, nós vamos nos concentrar, nós vamos colocar a nossa atenção. Vou chegar mais perto para te mostrar aqui, ó. Nessa região, nesse triângulo, né? Aqui, ó. Tá bom? Então pega aqui
nariz, e pega aqui o lábio superior, né? Essa parte do bigode aqui, e outro nariz. Então, o que nós vamos fazer é perceber o ar entrando e o ar saindo. Então, você vai concentrar a sua atenção nessa região aqui, ó. Basicamente aqui no bigode, né? Nessa parte superior, lábio superior. Você vai prestar atenção aqui. Então, nós faremos a respiração. Então, você inspira, expira. E nesse momento, você vai colocar toda a sua atenção nessa região, nesse triângulo que eu falei. Então, você vai prestar atenção, por exemplo, no ar que entra mais gelado, né? O ar entra mais geladinho, ele vai para dentro do nosso corpo aquece esse ar. E quando ele sai, você percebe por dentro das narinas, né? Afinal, as narinas estão dentro do triângulo aqui, né? Desse triângulo aqui, ó. E aí, dentro das narinas, quando o ar sai, você percebe ele saindo mais quentinho. Faz um teste agora, inspira profundo. Percebe? Quando o ar entra, você sente ele mais geladinho. Quando o ar sai, ele sai um pouquinho mais aquecido do que entrou, tá bom? Então, esse é algo que você pode perceber. Você pode perceber aqui o fluxo do ar aqui nessa parte, né? Então você vai perceber o ar entrando e principalmente o ar saindo nessa região. Então, coloca mesmo a sua atenção, você vai percebendo que aos poucos você vai percebendo novas sensações físicas nessa região. Nós vamos ficar 5 minutos fazendo essa meditação e a proposta é que você faça isso mais vezes também, esses 5 minutos, prestando atenção nisso, que é um momento realmente de tranquilidade para você. A meditação é isso, tá? Geralmente as meditações são muito simples, então não é aquela coisa de sobe a montanha e veja pássaros voando, nada disso. Então você sabe exatamente o que precisa fazer, tá bom? Pois bem, nós precisamos aprender duas coisas importantes. Eu vou voltar para lá. Queria só mostrar essa questão do triângulo. Na verdade, são mais que duas coisas, né? Primeira coisa, nós precisamos aprender o que é âncora. Toda meditação tem uma âncora. O que é uma âncora? É aquele objeto de atenção, é o que você vai prestar atenção na hora de meditar. Então, qual é a nossa âncora da meditação Anapana? A âncora é você prestar atenção nessa região do triângulo que eu falei para vocês, né? Aqui, nessa região. E prestar atenção nas sensações que você tem nessa região, o fluxo de ar que entra, o fluxo de ar que sai, enfim, tudo que eu expliquei anteriormente. Essa é a sua âncora. Por que a âncora é importante? Porque, inevitavelmente, a sua mente vai para outro lugar. Você vai pensar na conta para pagar, você vai pensar, enfim, né, levar o cachorro para passear, o gato, dar a comida do gato, enfim, você vai pensar aí outras coisas que não tem nada a ver com o momento que você está, e isso é normal. E isso é meditar, tá bom? Não fica pensando que meditar é esvaziar a mente, que você vai sentar e já vai arrebentar, né? Vai ficar sem pensar nada. Não é isso. Isso é torturante. Na verdade, não existe, né? Claro que meditadores mais experientes, e aí quando eu falo experientes, são bem experientes, eles conseguem aos poucos ir diminuindo. Então imagina que a sua mente ela fica com algo que nós chamamos de vrits, né, que são as oscilações da mente. Então vamos representar essas oscilações da mente aqui na minha mão como esse tremor, tá? Então isso aqui é aquele pensando a conta para pagar, pensando na comidinha do gato, pensando no passeio do cachorro, é qualquer outra coisa menos a âncora. E aí você vai começar a meditar. E aí você fala, eu tenho que prestar atenção na âncora. Aí o que você faz? Você para por alguns segundos e presta atenção na âncora. Mas é o que vai acontecer. Você vai voltar a pensar em alguma outra coisa, né? Isso é chamado de looping. Essa palavra
é uma palavra em inglês que significa justamente isso, né? Que você vai e volta. E aí você vai de novo falar, opa, estou pensando na morte da bezerra. Então, aí você volta, e aí o que acontece com a mente? Ela para de novo um pouquinho. E aí volta de novo a pensar outra coisa. Então, isso vai acontecer de forma constante. E aí, por que que eu falo que isso é meditar? Porque a sua mente, ela está em constante movimento, né? Você sempre está pensando alguma coisa. Quando você para meditar, você vai parar a sua mente por alguns instantes, mas você para, aí ela volta. Então, se você somar todas essas paradinhas que a sua mente dá, você vai ver que vai ter um tempo considerável, né? Se você colocar isso no gráfico, né? Faz de conta que você está aqui no gráfico pensando, pensando, aí você, opa, parou de pensar, aí volta pensando, 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 opa, parou de pensar, aí volta pensando. Se você juntar esses pequenos momentos que você para, você terá pequenos momentos de outra, outro estado mental, que é a meditação. Tá bom? Então, meditar é isso. Aos poucos, com a prática, esse tempo que a mente para um pouquinho e você volta para a âncora, vai aumentando. Aos poucos, você vai aumentando essa relação de vai e volta. Tá bom? Mas eu quero que você não se preocupe com esse objetivo. Afinal, meditar não é alcançar um objetivo, é simplesmente você prestar atenção no que acontece no aqui e agora, o que acontece com você, tá bom? Eu dei essa palestra antes para você entender profundamente o que é meditar, né? Eu acho que é importante você saber de uma forma profunda aquilo que você vai fazer. Não adianta eu falar, vamos lá, agora todo mundo senta e vamos, né, fazer a meditação, enfim, não é isso, né? Aqui você tá aqui para realmente aprender, né? Então, nós vamos aprender a fundo o que é. Muito bem. Nós falamos de âncora, falamos de looping. É necessário também um relaxamento do corpo. Então, nós vamos primeiro dar uma relaxada no corpo, vamos pensar nos pontos e ir relaxando. E depois a gente tem também o que é chamado de relaxamento da lógica. O que é relaxamento da lógica? É você não dar continuidade no pensamento. Isso não significa que você não vai pensar, mas quando você pensar em algo que não tem uma relação com a âncora, você não vai continuar pensando. Então, a monja Coen, ela fala uma coisa muito bonita que você tem que imaginar como se esses pensamentos fossem nuvens. Então você vai ver essa nuvem passando, né? Então você vai ver esse pensamento, mas ele vai passar e vai embora, e você deixa ele ir, né? Você não vai junto com ele. Então, esse é o chamado relaxamento da lógica. Então, vou dar um exemplo bem prático para você. Você está lá meditando e aí você pensa na conta para pagar. Aí você pensou na conta para pagar, esse foi um pensamento, tudo bem. E aí o que você tem que fazer é voltar aqui para a âncora, né? Passou a nuvem, conta para pagar, deixa ela ir embora, né? E você não vai pensar nisso de volta para cá. Quando você dá continuidade, quando você não tem esse relaxamento da lógica, o que você vai fazer? Você vai começar a ligar um pensamento no outro. Então você vai pensar na conta para pagar, aí você vai pensar, ah, mas onde eu coloquei o boleto? Ah, eu coloquei o boleto na gaveta. Esse já é o segundo pensamento. Ah, então depois que eu terminar aqui, eu vou tirar da gaveta, eu vou colocar naquele imã que fica lá na geladeira, bem ali para eu não esquecer, que é amanhã que eu tenho que pagar. Já pensou três coisas. Está percebendo que você vai ligando um pensamento no outro? Aí você pensa, ah, geladeira, nossa, sabe que deu uma fome agora? Pronto, já foi para a fome. Então, percebe que um pensamento vai ligando no outro. Então, é isso que você tem que evitar. Não é pensar em outras coisas, porque isso é impossível agora. Você vai pensar em outras coisas. Mas o que eu quero pedir para você é que você não dê sequência nos pensamentos. São coisas bem diferentes, tá bom? Então, pensou em alguma coisa, não luta contra isso. Tudo bem, ok, tranquilo, sem julgar, volta para. Então vai ter momentos que você vai fazer essa ligação, né? Você não vai conseguir relaxar a lógica rapidamente, né? Isso também é algo importante de se dizer. Não é porque eu estou explicando para você que você vai fazer isso maravilhosamente bem de primeira, não é isso. Vai acontecer de você ter
essa ligação de pensamentos. Mas agora que você sabe, tenha consciência disso, você vai aos poucos falando, puxa, olha, eu estou ligando um pensamento no outro aqui, então deixa eu voltar. Em algum momento você vai perceber isso. No terceiro, no quarto, no 20º pensamento que você ligou aí um no outro, você vai falar, poxa, eu tenho que voltar para a âncora. E aí volta para o seu porto seguro, volta para a âncora e começa a perceber de novo o ponto de do triângulo que eu passei para vocês. Tá bom? Então nós falamos sobre âncora, falamos sobre relaxamento do corpo, relaxamento da lógica e falamos também de looping, tá bom? Então são pontos que são importantes e também para que você tenha aqui a imobilidade. Tente deixar o corpo paradinho, sem se mexer. Essa é uma parte bem difícil também, porque, né, o nosso corpo ele é o espelho da nossa mente. Então, se a gente está com a mente agitada, pode ser que você queira assim, sabe, mexer a perna, aí você mexe o pé, e aí, sabe, dá coceira, tudo isso pode acontecer e tá tudo bem se isso acontecer. O que eu tô falando não é que é para você se cobrar sobre isso, é para você perceber. E aí você fala, poxa, ó, tô coçando, mas será que se eu não coçar, essa coceira passa? Deixa eu testar. Ela vai passar. Eu prometo para você. Aquela coceira que dá, se você resistir, ela uma hora passa, porque isso são ciclos. A vida é feita desses ciclos. E essas sensações do corpo também são ciclos. A não ser que você esteja assim com um formigamento muito grande na perna, você não está aguentando de dor, aí tudo bem, aí você vai, alonga devagarzinho, né? Cuida daquela sensação e aí depois você volta, mas não deixa de continuar meditando mesmo com esse movimento do corpo, tá bom? Fomos bem profundos aí, eu até peço, é, é, agradeço a sua paciência de ouvir tudo isso até agora, né? Mas ela vai ser muito importante. Todos esses pontos que eu falei são lições para a sua vida toda, para você realmente aprender a meditar, saber que você sim pode meditar. Muito bem, nós vamos agora para a meditação de fato e nós vamos preparar aqui os nossos relógios. Você pega o seu aí também. Nós vamos colocar aqui o tempo de 7 minutos. Por que 7 minutos? Porque a gente vai usar um pouquinho desse tempo para preparar o nosso corpo. Então vai preparando aí 7 minutinhos. O seu relógio. Já se senta daquela forma que eu expliquei, sobre os iscos, põe a almofada aqui atrás, se precisar, põe aqui as almofadinhas de apoio, deixa a coluna ereta, como se tivesse uma ponta puxando e senta direitinho. Vamos começar juntos? Então, são 7 minutos, tá bom? Nós vamos juntos, começamos com os olhos abertos, porque eu vou passar algumas instruções para você para relaxar o corpo e vai chegar um momento que eu vou falar e agora fechamos os olhos e continuamos meditando. E aí a gente vai continuar junto. A hora que tocar, né, vibrar o despertador é a hora que acabou. A hora que acabou, você não vai se mexer, você simplesmente vai abrir os olhos, tá bom? Só isso, tá? E continua lá quietinha, quietinho, tá bom? Começamos em 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos agora 7 minutos. Sentamos confortavelmente. Continuamos com os olhos abertos, usando óculos, caso você precise para a leitura. E nós vamos relaxar os nossos pés. Procure ver o posicionamento das suas pernas. Se tiver uma perna sobre a outra, deixe uma perna à frente da outra, para que não cause um formigamento. Relaxe seus pés. Inspira profundo. Coloque a sua atenção em suas panturrilhas e relaxe. Inspira. Relaxe os joelhos. Relaxe as coxas.
Relaxa o quadril. Relaxa o baixo ventre. Relaxa o seu quadril. Relaxa os braços. Relaxe suas mãos. Relaxa o peito. Relaxa os ombros, perceba se eles não estão para cima, abaixe os ombros, se eles não estão muito para frente ou muito para trás. Ache um encaixe natural. Deixe seu queixo paralelo ao solo, não deixando a cabeça para baixo ou muito para cima. O queixo fica paralelo ao solo. Retorne a sua cabeça bem pouquinho para trás. Se ela estiver muito para frente, bem pouquinho. Relaxe a sua testa, ver se não está franzida, se as suas têmporas não estão com tensão. Relaxe os olhos, mesmo abertos, é possível relaxar o olhar. Relaxe as bochechas e junto comigo faça um movimento para a esquerda e para a direita. Mexe a boca para a esquerda e para a direita. Relaxa a boca. Perceba se a mandíbula não está apertada. Solte a mandíbula e descanse a boca e coloque a língua sobre o assoalho da boca. A partir desse momento, nós vamos respirar tranquilamente, prestando atenção no triângulo da nossa âncora. A partir desse momento, fechamos os olhos, tiramos os óculos. Começamos juntos agora. Feche os olhos.
Coloque os óculos, caso isso seja necessário para você. E nós continuamos imóveis e respirando. Respirando sem se mexer, imóvel. Nós vamos agora esfregar as nossas mãos, uma à frente ao peito. Esse movimento vai aumentando, esquentando nossas mãos, mexendo as mãos. Esse movimento vai acontecendo cada vez mais rápido. E nós vamos tirar os óculos em forma de concha, colocar as mãos sobre os olhos. Desliza as mãos. Respira. Alongue as suas pernas, se isso for algo necessário para você. E nós aprendemos a meditação Anapana. Eu quero que você tente repetir isso depois, tá bom? Faz isso em casa. Lembrando que a sequência, né, foi a gente relaxa primeiro o corpo. Se você quiser fazer as posturas, né, não pode fazer. O mais importante é que você faça o relaxamento dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. Tenha essa consciência de relaxamento do corpo e aí depois acha um ritmo para sua respiração. Respira de uma forma ritmada, tranquila, e aí sim você começa a meditar. Coloca o seu relógio 7 minutos, 8 minutos, para dar aquele tempo, né, para você fazer primeiro o relaxamento e aí depois a meditação. Mas você pode colocar menos tempo se quiser. Pode começar com 5 minutos se quiser. A ideia é que você comece com pouco tempo e aos poucos vai aumentando esse tempo. Se você fizer essa meditação uma vez ao dia, de manhã ou então antes de dormir, ela vai ser muito benéfica para diminuir essa quantidade de pensamentos que a gente tem durante o dia. Então, fica o meu convite para você tentar essa meditação. Agora você já sabe como faz uma meditação Anapana e a meditação Anapana, ela é uma meditação de origem budista, né? A legenda não ajudou muito aí, mas você já lembra do nome que apareceu anteriormente e faça ela, tá bom? Ela vai ser muito importante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós terminamos juntos aqui com as mãos na frente do peito e nós vamos respirar 3 vezes com os olhos fechados, agradecendo aquilo que vier em seu coração. Começamos juntos.
Muito obrigado pela sua presença de hoje. Ela é muito importante, de uma forma da qual talvez você nem imagine. Mas a sua presença aqui é importante. Se você quiser depois comentar como foi a aula para você, é, faça isso. Você pode deixar os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida também, fique à vontade. A gente continua essa conversa depois, tá bom? Fica bem. Um beijo para você. Tchau, tchau.